Vamos lá. Primeira questão. A adição e a subtração de radicais só são possíveis entre radicais semelhantes. Beleza. Ou seja, entre radicais que possuem os mesmos índices, atenção, e os mesmos radicandos. Então, os radicais semelhantes são aqueles que possuem os mesmos índices e os mesmos radicandos. Beleza. Aí vem, entre os pares de radicais abaixo, esses pares aqui, um não é de radicais semelhantes. Um desses pares não é um par de radicais semelhantes. Qual? Cabeça? Precisa ter os mesmos índices e os mesmos radicandos. Então veja, aqui, olha, todo mundo tem os mesmos índices. Atenção, atenção. Mesmos índices, tá vendo? Olha? Aqui tem o mesmo índice, 2 e 2. Aqui também 2 e 2, tá vendo? Olha? Todo mundo aí tem os mesmos índices. Mas tem um cara aqui que tem índices diferentes. Atenção, letra B aqui, olha. Aqui é 7 e aqui é 3. Percebeu aí? E é exatamente esta aqui a alternativa correta, ok? Esta aqui possui índices diferentes e, não só isso, possui também radicandos diferentes. Segunda questão, marque com X a única alternativa correta. Nós temos aqui 4 igualdades, ó. 4 igualdades. Porém, só uma dessas aqui está correta. Qual é a única igualdade correta? Pessoal, eu cansei de falar para vocês que na adição e na subtração de radicais, a gente não transa com os radicandos. A gente não mexe com esses radicandos, cabeça. E você veja aqui, ó, aqui, olha, foi feito. Vamos começar aqui logo de baixo para cima, tá vendo? Olha, aqui foi feito 2 menos 1, 1. A gente mexeu com os radicandos aqui, isso aqui é o que? Falso. Aqui, olha, 2 mais 6, 8. Foi mexido aqui com os radicandos, isso aqui é o que? Falso. Nessa aqui, eu não mexi com os radicandos, ó, professor. 10, 10, lá na frente tem 10 também, sim. Mas olha o que foi que aconteceu aqui com os índices, olha. 7 menos 3, 4. A gente não mexe com os radicandos e os índices são os mesmos. Aqui nós temos índices diferentes, ok? Vamos lembrar. A primeira questão já diz para você aqui. A primeira questão diz para você, olha, só ocorre entre radicais semelhantes. A adição e a subtração de radicais só é possível entre radicais semelhantes. Ou seja, entre radicais que possuem mesmos índices e mesmos radicandos. A questão 1 lhe ajuda na questão 2. Então veja aqui, olha. Essa letra B aqui está errada, né? Porque você tem índices diferentes, ok? E, obviamente, quem é que está correto aí? Quem está correto aí é a letra A, ok? Você tem 3 raiz cúbica de 6, mais 2 raiz cúbica de 6, ou seja, você tem 3 mais 2, 5 raiz cúbica de 6. Terceira questão, você tem aí novamente a adição e subtração aqui, olha o beabá, adição e subtração de radicais. Então você tem 4 raiz de 3 mais 1 raiz de 3. 4 mais 1, 5 raiz de 3. Olha como é fácil. É, man. E aqui você tem 7 raiz de 5 menos 4 raiz de 5. Adivinha quanto é? 7 menos 4, 3 raiz de 5. Qual é a alternativa que tem 5 raiz de 3 e 3 raiz de 5? Vral, tá aqui, ó, letra D. 5 raiz de 3 e 3 raiz de 5. Quarta questão. O resultado da expressão 9 raiz de 3 mais a raiz de 3 menos 3 raiz de 3. Precisamos lembrar que aqui fora tem o quê? Tem um 1. Né? Tem 1 raiz de 3. Esse 1, né? Quando é 1, não aparece. Então o que é que a gente faz? 9 mais 1, 10. 10 menos 3, 7. Tá aqui, ó. Acabou-se. Quinta questão. Simplificando a expressão, a raiz de 75 mais a raiz de 300, temos o seguinte resultado. Então, acompanha aqui rapidinho. Você faz aqui, olha, 75 quem é? Né? 25 vezes 3, né?
25 vezes 3? Sim. Mais 300 quem é? Não é 100 vezes 3? E aí você extrai a raiz quadrada de 25, que é 5, fica dentro raiz de 3, mais extrai a raiz quadrada de 100, que é 10, fica lá dentro quem? O raiz de 3. E agora você tem 5 mais 10, 15, raiz de 3. Tá aqui, olha. Vral, 15 raiz de 3. Sexta questão, os resultados de... Ei, doido, não tem condições não. Essa, meu Deus do céu, fácil demais. Fácil demais esta questão aqui. Você vai ter aqui a raiz de 8 vezes 2 e a raiz de 8 dividido por 2. Então, quanto é 8 vezes 2? Não é 16? E a raiz quadrada é 16? 4. E quanto é 8 dividido por 2? 4. E quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Então, você tem aqui 4 e 2. 4 e 2. Vral. Sétima questão. Já passamos da metade, sim. Marque com X a única igualdade correta. Novamente, essa aqui parecida com aquela outra, nós temos 4 igualdades aqui, sendo que só tem uma aqui correta. Né? Agora, diferente daquela questão, que era sempre todas envolvendo adição e subtração, aqui nós temos as 4 operações. Aqui eu tenho adição, subtração, multiplicação e divisão. O que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que na adição e na subtração só ocorre com radicais semelhantes. E outra, a gente não transa com os radicandos. Não é? A gente não transa com os radicandos. Precisa ter radicandos iguais, índices iguais, e a gente não mexe com esses caras de dentro. Né? Quem está dentro aqui do pagode, a gente não mexe. Beleza. Muito menos com os índices. E nessa multiplicação e na divisão, a gente usa a propriedade. Né? O que é que diz a propriedade? Diz que a multiplicação dos radicais é o radical da multiplicação. E que a divisão dos radicais é o radical da divisão. É isto? É isto sim. Isso aqui a gente cansou de fazer aqui nas propriedades. Então, quem é que está correto aqui? Veja, aqui foi feito 6 mais 6, 12, está falso. Por quê? Mexemos aqui tanto com os radicandos, 6 mais 6, 12, como foi mexido aqui, olha, 5 mais 5, 10, isso não existe. Né? Não existe, ok? A gente só soma com os valores aqui de fora. Acabei de mostrar aqui. Aqui também foi, ó, 7 menos 3, tá vendo? 7 menos 3 virou 4 aqui. Tá errado. Além disso, também foi mexido aqui nos índices. Agora, se você não tem noção do que é isso, né? Você não faz ideia do que seja isso, aí realmente é grego para quem não, né? Não se preparou aí para a atividade. Beleza. C também está errado. Por que você está errado, professor? Eu que não fiz aqui 5 vezes 5, 25? Fez, man. Realmente aí, essa parte está correta. É raiz de 5 vezes a raiz de 5 é a raiz quadrada de 25. Porém, o que foi que aconteceu aqui? Você tem um 2, certo? Que foi multiplicado por esse 3. Isso não existe. Vamos lembrar que a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B é igual à raiz da multiplicação, A vezes B. Só que o índice é o mesmo. O índice é o mesmo. Ok? Então, não faz multiplicação de índices, como foi feito aqui, 2 vezes 3, 6. Isso não existe. Além do que, de onde saiu esse 2 aqui? Esse 2 misterioso aqui. Saiu de onde? Não tem, man. Essa aqui está errada. Então, chegamos na alternativa correta, que é essa última aqui. Ó. Quanto é 10 dividido por 5? 2. Confere. Quanto é 6 dividido por 2? 3. Confere. Então, essa letra D aqui está corretinha. Ok? Está correto. Letra D aqui. 10 dividido por 5, 2. 6 dividido por 2, 3. Tudo corretinho aí. Oitava questão. Né? Estamos concluindo aí. O resultado da expressão cabeça. Olhe. A quantidade de gente que chegou bem pertinho, que bateu na trave, na hora de concluir, chutou para fora. Impressionante. Então, veja. Muita gente se ligou aqui que raiz de 5 vezes a raiz de 10 é a raiz quadrada de 50. Sim, que é a multiplicação dos radicais é o radical da multiplicação, né? É a raiz de 5 vezes 10, que é 50. E aqui embaixo, olha,
A raiz da divisão é a divisão das raízes. Né? Então, a raiz de 6 dividido pela raiz de 3 é a raiz de 6 dividido por 3, que é 2. E aí, novamente, daqui você transforma na raiz da divisão, 50 dividido por 2, que quanto é? É 25, não é? Agora, chegou aqui, tem uma pegadinha. Tem uma pegadinha aqui. Muita gente marcou aqui, olha. Por quê? Porque tá vendo esse 25 aqui. Mas isso aqui é o quê, man? Isso aqui é a raiz quadrada de 25. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5. Então, a alternativa não é essa. A alternativa é a letra A aqui, 5. Agora, essa da Ritinha, meu amigo, a questão diz. Raelton, doido, essa questão diz o que é que você tem que fazer. Olha aí, olha o que é que Ritinha observou. Raiz de 2 vezes raiz de 2, lá na frente, 2. Raiz de A vezes a raiz de A, lá na frente, A. Raiz de 3 vezes raiz de 3, quem é? 3. Vamos aí para a 10ª questão, a penúltima, né? Então, a raiz de 7 vezes a raiz de 7, quem é? É 7. Por quê, professor, que é 7? Nós acabamos de ver que isso aqui fica 7 ao quadrado, que é igual a 7. Porque, vamos lá, índice igual ao expoente do radicando. O resultado é a base do radicando. Só tem uma alternativa com 7 aí. Só tem uma alternativa que é justamente a alternativa correta. Graças a Deus, chegamos na última. E essa última aqui é também uma questão que tem aqui um textozinho explicando. Veja, isto elevado a 3 é igual a isso aqui. Ah, professor, não estou entendendo nada. Está uma salada aqui. Cabeça, simplesmente o expoente veio para dentro. Tá vendo aqui? Ó, ele estava lá fora. Onde é que ele está agora? Aqui dentro. Veja outro exemplo. Raiz cúbica de 5 elevado a 4. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 elevado a 4. O que foi que aconteceu? O 4 veio aqui para dentro. Tá aqui ele, ó. Nós vamos infiltrar este 2 aqui, ó. Atenção, atenção, cabeça de melão. Então, a resposta é a raiz quarta de 3 ao quadrado. Procura a raiz quarta de 3 ao quadrado. Tem aqui? Não tem. O que é que você tem que fazer, man? Você tem que simplificar estes caras aqui, ó. E usar mais uma propriedade. É para isso que servem as propriedades. É por isso que a gente estudou as propriedades antes das operações. Então, quando você divide aqui, ó, você vai ter a raiz quadrada, ó, 4 dividido por 2, 2. De 3 elevado a 2 dividido por 2, 1. Agora, esse 2 não precisa aparecer, porque a raiz é quadrada. E esse 1 não precisa aparecer. Por quê? Porque é expoente 1. Não aparece. Então, é simplesmente a raiz quadrada de 3. Está aqui, ó. Valeu, pessoal. Vamos ficando por aqui. Boa noite. Até a próxima e tchau.